No ano de 2023, os nossos pré-ENEMs sofreram uma reformulação. No lugar dos pré-ENEMs tradicionais, nós iniciamos os nossos trabalhos com os chamados clubes, que hoje funcionam com os clubes de Ciências da Natureza, Matemática e Redação. No nosso segundo episódio do podcast Engels, a gente vai conversar com o professor Paulo Casseb, nosso professor de matemática, que está integrando o clube na área de matemática, e o Alex Júnior, que está integrando o clube de Ciências da Natureza. Vamos conversar um pouco aí sobre esse funcionamento. De imediato, obrigado pela participação. Professor Alex Júnior, você já conhece, né, do nosso podcast anterior, faz parte aí da equipe. A primeiro momento, eu gostaria de saber, logo de imediato, a impressão de vocês do projeto. Né, se vocês viram como uma novidade, o que é que vocês estão percebendo nesse início aí de caminhada dos nossos clubes aqui no Colégio Engels. Eu começo já? Pode começar. À vontade, professor. Bem, primeira coisa, bom dia, boa tarde, boa noite, na hora que você está assistindo. E uma das coisas que a gente tem que deixar bem claro é que a gente está trabalhando com a ideia de praticidade. Então a gente está muito mais focado em entregar um serviço mais direcionado para os alunos do que somente aquela ideia de trazer mais aula. E a gente vê que os meninos que já estão com a gente hoje, eles têm aquela percepção que a gente tem que trabalhar o principal. Eles precisam daquele gás a mais naquelas matérias específicas. Mas claro, sem querer desmerecer as outras, mas os meninos têm essa noção que eles precisam de uma carga mais pesada, tanto em matemática, quanto natureza, quanto redação, que a gente sabe que realmente é onde está o calo dos meninos. E claro que a gente precisa ter esse direcionamento mais incisivo com eles. Então acho que essa grande sacada do clube de poder, claro, reduzir também mas a carga horária deles, para eles poderem ter aquele trabalho mais direcionado em casa, de fazer aquele estudo em casa e, claro, de trabalhar sempre muitas questões. Os meninos até falam, mas tudo isso de novo. Então, acho que esse é um mérito muito grande, não só do nosso, da equipe, mas do Engels como um todo, que tem enxergado essa como é que eu posso te falar? Essa lacuna, principalmente aqui em Abaetetuba, que a gente não tinha essa pegada tão direcionada. Eu vejo assim também que já é uma transição para a ideia do novo Enem, certo? Porque a gente tem aí o Enem em 23, 24 anos, eu não vou lembrar o número agora ao certo, porque ainda estou trabalhando nos dados da transição, mas começa em 98, aí vai até 2008. Aí em 2009 cria-se o novo Enem, e aí completa 20 anos lá em 2019. A gente tem a edição 2020, que foi a edição mediante a pandemia, que teve até o Enem digital, não foi? 21 e a última agora 22, aí 23 anos. Só que agora está vindo aí o projeto do governo fazer um novo Enem, que é a ideia de fazer ele fracionado, como seria mais ou menos ali o exame da FUVEST, né? E aí a ideia da gente criar o clube de matemática e ciências da natureza, clube de redação, já é visando também um pouco dessa preparação. Uma das justificativas do clube ser focado nessas áreas é que quando a gente acaba analisando a questão das médias, né, de ciências da natureza e especialmente de matemática, que inclusive é uma coisa que eu quero perguntar ao professor Paulo daqui a pouco, vê-se a maior necessidade de trabalhar nessas áreas. E redação? A redação ela acabou sendo ali um ponto de decisão, né? De virada de chave ali para pessoas que têm a média muito próxima determinar quem acaba ficando, quem fica dentro, quem fica fora do quadro. Então, quando a escola implanta esse projeto, ela convida a gente para esse projeto, ela visa nesse ponto, fortalecer aquilo que o aluno mais buscava, mais precisava, que era o que a gente já via com o cursinho tradicional, e já prospectar um futuro, uma ideia de futuro. Inclusive, eu estava olhando aqui os dados de 2021, né? Que era o que eu queria perguntar para o Sr. Paulo, para você também, que eu vou colocar aqui todas as médias. Por exemplo, a nota média de ciências humanas ela chegou lá em 519 em 2021. Já de linguagens ficou 501.
a de Ciências da Natureza 491, a de Matemática 533, e ali redação ficou em 634. Então a gente vê que Ciências da Natureza e Matemática são as menores médias. Matemática eu até tomei uma surpresa, porque eu lembro de uma época que eu olhei a média, era 237, 300 e pouco, assim, comparando todas ali, as outras três ficavam bem próximas e matemática ficava lá embaixo. Então dá para ver que até tem uma evolução. Então, se a gente olhar o quadro de Ciências da Natureza e Matemática, há uma necessidade maior. E esse é de 2021. Ah, tá, em relação ao de 2021. Os dados de 2022 ainda estão sendo gerados, né? Tanto ainda não lançaram os microdados. E aí, era essa pergunta que eu queria fazer para o senhor, professor Paulo. Ali a gente tinha uma questão da nota ser muito baixa, a média geral, né? Só que a gente tinha aquele pessoal que destoava com as notas, que é a ideia da gaussiana, né? Da distribuição normal. Você tem poucos alunos com nota muito elevada, poucos alunos com nota muito, muito baixa ou baixíssima, e a média fica ali. Só que a própria média era muito baixa. Sim. Então, um aluno nessa ponta daqui da curva, né, nem que ele tivesse uma nota lá estrondosamente maior, ele só era maior do que a média. Aí essa média parece estar se deslocando cada vez mais para cá. Ainda está muito longe do que a gente acha ideal, mas, por exemplo, na sua visão, a ideia do curso, como o qual a gente está propondo agora, do Clube de Ciência da Natureza e Matemática, a gente conseguir afastar esse aluno dessa média para colocar ele mais na ponta da curva. Isso também, assim como o pessoal enxerga a redação, é um fator decisivo, matemática, para desbalancear o quadro? Eu vou complementar um pouco dessa pergunta, porque, né, mesmo não sendo da área de exatas, mas enquanto aluno, e ainda hoje eu converso com muitos professores, sempre houve, né, essa dificuldade dos alunos da educação básica na área de ciências exatas, né, matemática, física, química. Então, de fato, há ali uma dificuldade maior, talvez pela dificuldade dos assuntos, né? E também na época da pandemia, né, a gente sofreu interferência em todas as disciplinas, mas eu imagino ali que na área das ciências exatas, a média que já era baixa, ela deu abaixou mais ainda. Como pegando como base essa pergunta do professor Alex, né, como é que os clubes, para vocês dois, entram nessa base? Eu sempre escutei assim, não, o problema lá do aluno de matemática é a base, né? Lá na física é a base. Como é que os clubes eles entram dentro dessa base? Pois é, a ideia dos clubes também é que a gente consegue ter um carinho melhor com os alunos. Não que a gente não tenha hoje na escola, mas, por exemplo, a gente trabalha com aqueles alunos e eu acho que o Alex vai concordar muito comigo, que a gente sempre consegue sentir com mais facilidade como a aula está fluindo nos clubes. Por um simples motivo, porque a gente sabe que o menino que ele tá vindo para o clube, ele é um menino que está mais interessado, que ele está mais focado, que ele realmente quer trabalhar a prova do Enem. E isso a gente consegue mensurar de uma maneira mais tranquila. Então, por exemplo, até hoje, eu estava fazendo questão com os meninos, agora há pouco, e uma das coisas que eu percebi foi que eles deram uma travadinha em besteira de fração. Aí eu falei assim, então para lá. Aí gente, bora dar uma pausa aqui no exercício, a gente vai agora trabalhar só essa ideia aqui rapidinho. Então, tipo, às vezes é um lembrete ou outro que o menino não está acostumado com que aquele assunto iria ser trabalhado no dia, aí tem aquele baque. Aí ele fica meio assim, realmente eu precisava fazer esse treino. E que às vezes naquele pré-ENEM tradicional não houvesse tempo para desenvolver uma base dessa, né? Porque as aulas são muito longas, muito corridas. Então, além disso, então, eu devia trabalhar com uma sala muito cheia, trabalhar com uma sala de 40 mil, e é mais uma vantagem para eles, para a gente trabalhar com uma sala pequena. Então, tipo, a gente está ali, a gente conhece o nome de quase todos eles que estão com a gente, então é algo que é mais o cuidado. Então, o menino que geralmente está com a gente no clube, ele tem um cuidado um pouquinho maior. Mas aí, como eu te falei, não necessariamente dizer que ele não seja cuidado aqui com a gente. Mas é óbvio que a gente vai conseguir dar uma atenção maior por ele estar mais um turno com a gente, por ele estar expondo as dificuldades para a gente, de como ele vai conseguir ou não avançar no conteúdo. Então, para a gente é muito mais tranquilo com relação a isso. E também, como o Alex falou de média também, uma das coisas que mais eu fiquei curioso, por isso que eu te perguntei no ano, 2021 a gente teve muitos alunos que foram mais ou menos assim, eu fiz 30 questões,
eu tirei 500 e pouco. Vi muito aluno com 30 questões. Esse foi o único ano que eu vi isso, tá? Que foi o da pandemia. Eu vi muito aluno com 500 e pouco tirar com 30 questões. Também vi muito aluno com 30 e poucas questões tirar 700, 800 e pouco. Esse foi o ano que eu mais vi discrepância nas notas. Então, uma das coisas que aconteceu muito foi os meninos chegaram muito crus no ano de 2021. Muito crus. E o que acabou acontecendo? A gente teve, como a gente já sabe aquela ideia do TRI, o TRI consegue identificar, não sabemos como, porque eles não liberam, né, o algoritmo que eles utilizam, mas o TRI consegue identificar os chutes que os meninos deram. Então a gente teve, por exemplo, uma lacuna muito grande de falta de conteúdo nesse intervalo dos meninos que sofreram com a pandemia, que fizeram a prova em 2021, e acabou tendo, como é que eu posso te falar? Acabou tendo muita matéria sem ser trabalhada. Então por isso quando fala assim, a média foi até alta, me assustei, mas isso não quer dizer que muita gente tirou nota alta, é que a régua foi mais espaçosa. Então geralmente o menino por exemplo, eu vi muito aluno que fez 41 questão em 2021, ficar com 700 e pouco também. Então a gente acabou tendo esse problema das pontuações de 2021. Então, por exemplo, esse ano de 2022 eu acho que já não teve mais tanto, não deve haver tanto. Assim como 2020 também foi mais ou menos, não foi assim tão complicado. Mas esse ano foi realmente difícil. E aí, por isso que eu fiz aqui perguntar, que ano foi? Mas é isso, menino. Então, com relação ao clube, a gente consegue pegar o mal pela raiz, digamos assim. Então, ter aquela ideia de chegar e dizer assim, tá ruim essa parte aqui, faz uma pausa e volta. Então, assim, ao mesmo tempo que eu consigo direcionar, eu consigo ver, opa, não está vindo por esse caminho, dá uma volta bem aqui, depois já encaixa de novo e segue o conteúdo. Eu acho que essa daí deve ser o grande turno também que o Alex deve sentir ali no meio das aulas. Perfeito. Tem uma outra coisa que é diferente do clube, pelo menos em relação ao que a gente chama de cursinho, no clube a gente foca muito a questão das habilidades da matriz curricular do Enem. Então, tu tens ali na grade a questão dos conteúdos, né, que são os objetos de conhecimento, mas a parte importante mesmo que a gente acaba trabalhando para o aluno desenvolver são as habilidades. E uma habilidade ali, às vezes, não necessariamente ela fala de um conteúdo específico. Tem habilidade que fala de conteúdo específico, mas tem habilidade que ela fala de um modo geral. Tu pode encaixar qualquer item dentro daquela habilidade. O aluno, o estudante do clube, ele desenvolvendo a habilidade, ele vai conseguir resolver qualquer questão que requeira aquela habilidade, independente do conteúdo que venha. Então, quando o professor Paulo coloca que a gente tem uma proximidade maior, é que a gente consegue também fazer eles enxergarem isso. Porque muitas das vezes, qual é o estudo tradicional que os alunos tinham de vestibular antigo, e por muito tempo fizeram isso até para o Enem. Eu vou cumprir aqui a questão, quais são os conteúdos que tem para ver. Que é aquele bloco de currículo, né, tradicional. Conteúdo programático. Sem se preocupar com quais habilidades ele tem que desenvolver dentro de cada etapa daquela. Então a gente faz questão de deixar isso bem claro, de explicar como é que funciona a matriz de referência, de explicar como é a análise de TRI, que é a questão que o professor Paulo colocou. Porque dois alunos com o mesmo número de acertos podem ter notas tão diferentes, tão discrepantes. Eu acho que a maior que eu vi foi quase na faixa de 200 pontos. Estava vendo um desses vídeos que aparecem no Instagram, uma professora mostrando dois alunos com o mesmo número de acertos e quase 200 pontos de diferença. Então a gente procura trabalhar mais essa questão da própria matriz mesmo de referência, porque ela é o guia da prova. É um aluno entendendo mais a estrutura da prova, né? Não preocupado apenas ali em entender os assuntos, mas entendendo mais como a prova, a estrutura da prova em si funciona, né? Então é um trabalho bem mais específico em torno do entendimento da prova, né? Eu ia colocar uma outra coisa que é a seguinte. Uma vez o professor da UFPA, o professor Licurgo, que foi inclusive professor do Jorge, que veio dar uma palestra para nós, a primeira vez que eu vi a questão das notas do Enem, de matemática que ele mostrou, foi lá, que era 287 a média na época. E ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou, o que vocês acham? Normal, né? Aí todo mundo normal.
matemática, física, ciências exatas é difícil. Ele falou, não, não é normal. Não é normal. A sociedade nossa normalizou, mas está longe de ser normal. Não é normal você olhar para um aluno que sai do terceiro ano médio do ensino básico sem saber, sem ter aprendido. E passou a vida dele inteira estudando lá. Uma das coisas que ele mais estuda é matemática, a outra linguagens, em termos de carga horária. Não é normal ele sair e fazer um exame do ensino médio e ficar com uma nota dessa. Está longe de ser normal. Ele fala, então a gente tem que ter um cuidado, que é não banalizar as situações que acontecem. Pelo contrário, você olha o quadro e vê o que você pode fazer para melhorar. Então, uma outra coisa que a gente acaba trabalhando, né, que a gente pensa é, olha, tal coisa é difícil. Quando o aluno coloca na cabeça que uma coisa é difícil, quais são as ações naturais que a pessoa tem? Uma é reclamar, a outra é desistir. E a ideia que a gente precisa passar é não. Não é para reclamar nem para desistir. Reclamar, eu até vou deixar tu reclamar 5 segundos. Mas se depois desses 5 segundos tu fazer alguma coisa para mudar. Porque se tu virar a costa, varrer para baixo do tapete, o problema vai continuar lá. E você precisa vencer. Esse problema, ou na área que você tem, ou como um item, ou seja lá com o que for, ele é um obstáculo no caminho de onde tu quer chegar. Se tu não te propuser a romper essa barreira, tu vai ficar atrás dela, alguém vai passar por ela e vai ficar com o prêmio que você quer. Então, quando a gente olha esse tipo de dados, aqui eu estava até falando agora com o professor Paulo, perguntando para ele, isso tem que ser uma referência para a gente não tipo, a nota é 400, se eu tirar 500, tô bem. 500 ainda é metade do todo. Ou seja, se eu olhar para a média, posso até estar acima da média. Mas se eu olhar para o geral, eu estou em metade do desenvolvimento que eu poderia ter. Só 50%. Se a gente pensar em 50%, na maioria das coisas que a gente faz no dia, 50% não resolve nada. Então a gente tem que pensar sempre em bater lá para cima da linha, que era uma outra situação que eu ia citar aqui e comentar com vocês, que nos cursos de redação, o pessoal vai ali em busca da nota 1000, né? A gente até teve, com o próprio professor Clay no nosso clube, uma nota 1000 no ano passado. O Engels está na ponta da lança. Só que aí eu estava lembrando de uma situação bem curiosa, o professor Paulo vai lembrar, que em 2015, alguns alunos tiraram 1008,3 em matemática. Aí o pessoal pergunta, como isso é possível? É a questão do TRI, né? O TRI vai lá, ele faz os ajustes de nota também, né? e a questão da régua. E como eles acertaram as 45, né? Eles acabaram passando de 1000. Aí eu até brinquei na época. Eu falei, tem um modo de vencer aí. A gente acerta tudo em matemática, a gente passa de 1000. E eu até brinquei na época, olha, vamos criar então, a gente já tem um projeto de redação nota 1000, vamos criar um projeto Matemática 1008. Matemática 1008. E aí, essa situação, assim, que eu queria comentar com vocês. Às vezes o aluno olha assim, poxa, 1000? Se ele acredita que dá para tirar 1000 em redação, por que ele não tem, talvez, a mesma fé, o mesmo plano de desempenho para ele tirar 1000 em alguma outra área, que acho que é talvez até mais absurdo do que Pois é, aí a gente vem, a ideia, a gente coloca muito difícil, aí é um termo que eu uso, eu falo, olha, eu gosto da vida onde é difícil, porque onde é difícil a concorrência é menor, vai menos gente e a gente chega primeiro e sobra mais pedaço do bolo para a gente comer. Então, essa situação aí, professor, qual é o plano? Você estabelece uma meta para os alunos, tipo, olha, pessoal, a gente passar desse ponto, a gente chegar nesse nível aqui, a gente tem uma garantia tal. Como é o seu plano para esse... Bora desmembrar um pouquinho essa matriz de referência de matemática, por exemplo. A matriz de matemática que a gente tem, elas são 7 competências, e essas 7 competências são distribuídas em 30 habilidades. Dessas 7 competências, eu costumo falar para os meninos que das 7, a gente tem competência 4, competência 5, competência 6. Dessas 3 competências das 7, são praticamente só a parte de função. Então, e até a maioria das situações que a gente tem no dia a dia hoje é a parte de função. No demais, a gente também tem alguma coisinha ali dentro da competência 3, que é a parte de escala, transformação de unidade. Tem na competência 4 também, que é a parte de proporção. A parte somente de regra de 3.
E até tem a competência 1 também, quando a gente trabalha com juros, a gente trabalha muito a parte de regra 3 também. Então, eu costumo falar para os meninos que, por exemplo, só 2 assuntos a gente tem praticamente 70% da prova. Então, quando a gente para analisar a parte de proporção e a parte de função, está praticamente 70% das competências que a gente tem. Não só isso, mas como também a parte da parte de geometria. A gente pega geometria plana, geometria espacial. E essa parte é a competência 2 recheada. E, querendo ou não, é praticamente o que a gente mais tem questão na prova também. Então, só para a gente parar para pensar, nesses 3 assuntos que eu comentei, a gente tem praticamente 80% da prova. Então, a minha grande ideia de trabalhar com os meninos é: vamos focar no que cai. Não tem para onde fugir. Só que aí a gente volta um pouquinho mais abaixo do ensino médio. Lá no ensino fundamental, a parte de escala, a gente trabalha no oitavo e nono ano com os meninos. A parte de proporção, a gente trabalha no oitavo e nono ano com os meninos. A parte de função, a gente já dá alguma ideia de primeiro e segundo grau ali para os meninos no oitavo e nono ano também. Então, querendo ou não, se a gente parar para analisar, os conteúdos que são trabalhados no Enem, tipo 80%, ele é uma carga de ensino fundamental. Claro que ele tem alguns refinos, alguns detalhes que os meninos precisam ter uma capacidade de interpretação maior, principalmente por conta de algumas habilidades, quando, por exemplo, a gente fala de avaliar, que a gente pega em quase todas as competências, a gente tem habilidades que aí o menino precisa avaliar. Então isso já é um pouquinho mais trabalhoso para o menino que está no ensino fundamental. Mas quando a gente para olhar para o grosso dos assuntos, do que tem de mais no assunto, são assuntos de ensino fundamental. Aí o que a gente acaba fazendo? Acho que a grande estratégia dos meninos para conseguir uma boa nota é seguir esse padrão. Então, eu vou focar em tudo que tem aqui de função, vou ficar de olho na parte de proporção, regra de 3 simples, composta, escala, que todo mundo ali está englobado junto. Então, o que mais? A parte de geometria plana, a parte de área que os meninos tiram, semelhança. Então, todos esses assuntos, quando a gente para para analisar, a gente tem uma gama de assuntos bem tranquilos ali, que os meninos até sabem. Mas qual é a principal bronca? A matemática básica. Então, querendo ou não, quando a gente olha para o todo, quando a gente está olhando para o todo, a gente tem assuntos bem tranquilos. Só que o que acaba quebrando muitas vezes o aluno é a parte de uma operação com fração, de uma operação com vírgula, com número decimal. Às vezes é um MMC ou MDC que ele precisa trabalhar e ele fica assim: como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado maior, porque algumas vezes os meninos, ou eles só estudaram aquilo para passar e deletaram no dia 2 de dezembro, que trouxe férias, ou então o menino foi levando com a barriga o conteúdo. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque o assunto em si não é algo de muito absurdo, não tem mais aquele negócio bonito que a gente viu na faculdade de números complexos, naquela brincadeira de integral e analisar gráfico, não tem mais como tinha na UEPA e na FPA, que era a ideia de PSS. Então hoje dá um assunto bem mais tranquilo, bem mais contextualizado. Só querendo, não, como a gente diminui um pouquinho mais, a gente afrouxa um pouco mais o conteúdo, a gente afrouxa no convênio, acaba afrouxando no segundo, no primeiro, no oitavo, no nono, no oitavo ano e por aí vai. Aí a gente acaba afrouxando um pouquinho mais com todo. Aí o menino já acaba chegando no convênio com algumas deficiências que ele não teria se a gente tivesse um conteúdo um pouquinho mais pesado. Mas esse papo é para outra. De BNCC já de outro. Precisa de mais pessoas. Já veio querendo puxar outra coisa, mas não dá. A gente está aqui batendo esse papo, a gente sabe que os clubes, né, tanto ciências da natureza quanto matemática e redação, nós estamos trabalhando com materiais exclusivos, né? Vocês, professores aqui no colégio, estão produzindo, né, esses materiais para os alunos, né? Como foi essa metodologia de vocês? Como é o material aí? O que é que vocês podem dizer para quem está nos assistindo, né, em relação a esse material que está sendo usado com os nossos alunos no Clube de Ciências, no Clube de Natureza e Matemática? Quer começar? Assim, qual a ideia? Porque a gente faz os materiais separados. O professor Casseb faz o material de matemática, o Michael faz química, o Thiago faz biologia, eu faço de física. E o método, eu acredito que ele seja bem parecido, mas é aquilo mais ou menos que eu coloquei no começo, explicando pela parte de física. A gente vai lá e vê a matriz de referência do Enem. Quais são as habilidades?
E aí, pelo menos, como é que eu gosto de construir? Eu gosto de construir o material pelos itens. A teoria de alguma coisa, ela só é válida para resolver o problema que existe. Se você criar a teoria para resolver um problema que não existe, ela não está servindo a função nenhuma. Então, a primeira coisa que a gente faz, pelo menos que eu faço, é buscar itens. Procurar todas as habilidades e competências ali da matriz de referência para montar os itens. Dentro dessas habilidades, a gente acaba identificando assuntos, como eu falei ainda há pouco. Então, eu construo primeiro toda a parte que vai ser usada para a prática dos alunos, que eles vão resolver. Em cima desses itens, a gente constrói lá o resumo teórico, que é a parte que vai ser feita a explicação da aula, e o resto focado em itens. Então, o que eu fiz? Eu cataloguei o Enem inteirinho, o novo Enem, os 23 anos, de 2009 até 2022. E eu tenho todas as questões de física de todas as edições, PPL, primeira aplicação, cancelado, roubado, o dia que caiu a luz lá, que tiveram que fazer de novo no meio da prova, eu tenho todas. Deu um baita trabalho, mas eu consegui todas, e a gente vai em microdados lá do INEP, e ele entrega todas as competências e habilidades de cada item. Como eu falei, dá um baita trabalho, queria ter feito um robozinho para ter feito o trabalho por mim, mas não tinha, tive que usar sábado e domingo. Mas para entregar para eles o material realmente exclusivo e de qualidade, que eles possam confiar que vai dar certo. Então, todas as questões que a gente acaba usando, a maioria delas, já são questões do Enem. Um outro modo também é utilizar a organizadora do Enem. Hoje, o Enem trabalha com a FGV que organiza. E a FGV é uma das melhores bancas de questões que eu já vi, até para concursos. Então, se quiser um item padrão Enem, que não seja do Enem, é só procurar as provas que a FGV organizou. Então, os itens que acaba colocando ali no material que não são do Enem, são da GV. Aí é como se fosse. Só não está com o nome do Enem, mas a GV segue o mesmo parâmetro. E aí é interessante que eles podem treinar, porque o Michael gosta bastante de falar disso, aí quando ele vier aqui, inclusive, tenho certeza que ele vai comentar isso, que é a estrutura das habilidades, né? Que, como o Casseb estava falando, você tem lá que é para identificar, reconhecer, ela sempre começa com um verbo do que você tem que fazer no item. Depois ela traz o objeto de conhecimento. Por exemplo, a H1, que é a habilidade de ondulatória. Reconhecer fenômenos associados às ondas ou sistemas oscilatórios em diversos contextos. Então, a partir do momento que a gente enxerga isso, o que é que eu vou procurar? Vou procurar questões que mostrem ondas em fenômenos ondulatórios ou oscilatórios em diversos contextos. E ali eu já construo um material inteiro em cima daquela habilidade. E como é muito extenso, constrói-se vários, porque ondulatório é um conteúdo gigantesco. Mas quanto mais o menino treinar ali aquela habilidade, e como o Casseb sabe também, são 30, né? São 30, cada frente são 30 habilidades, são 45 questões por frente. Ela vai cair, obrigatoriamente vai cair uma, e pode acontecer de repetir, como já aconteceu várias provas ter 2 questões de ondulatória, algumas até 3 questões de ondulatória. Então a ideia de construção, pelo menos o que eu prefiro usar, é essa: constrói primeiro a parte prática, que é o que eles vão fazer, e bola o conteúdo em cima dela. É claro que a gente não inventa as coisas assim do nada, a gente já tem uma base pronta para a gente só encaixar, porque senão a gente não conseguiria terminar o material a tempo de poder aplicar. Eu gosto de seguir essa tua metodologia em algumas habilidades que são mais específicas. Então, por exemplo, vou te dar duas habilidades que elas são bastante específicas, e até quando eu comento, os meninos falam: eu nunca vi esse conteúdo antes, que doideira é essa? Então, por exemplo, lá na habilidade 1 da matriz de referência de matemática, ele fala assim: identificar diferentes números e operações em diferentes contextos. Então, o que a gente acaba tendo? Nesse caso, a gente acaba tendo uma aula de história da matemática. Por quê? Porque a habilidade me pede isso. Então, o que ela quer? Ela quer que eu identifique um número, ou que eu reconheça. Não, reconheça. Ele quer que eu reconheça um número em diferentes contextos. Então, por exemplo, não sei se vocês chegaram a dar uma olhadinha, mas geralmente tem questão que cai dos maias, aí dá o número dos maias, pede para você pegar lá e traduzir aquele número, para você reconhecer. Ou então até dos incas, que eles botaram uma vez o quipo, que é aquele sistema de numeração dos quipos, com a cordinha, é isso. Aí os nozinhos aí botaram para você reconhecer que número era aquele que estava sendo representado. Ou até mesmo dos egípcios, que eles botaram a questão ano passado, não, ano retrasado, 2021, dos egípcios, que eles botaram.
mas eles botaram uma tabela gigantesca. Aí o que acontece? O Enem geralmente ele tem duas vertentes. Ou ele vai lá e te dá, por exemplo, o que representa o número dos egípcios, o ossinho de calcanhar invertido, que representa 10, ou o dedinho, enfim, todas aquelas numerações, ou ele te dá aquilo, e para isso, para ele te dar aquelas representações, ele joga um texto muito longo, e que é como se fosse um sistema de compensação, diz, olha, eu vou te dar o que representa cada número desse aqui, aí você só vai ter o trabalho de procurar no texto, aí te dá um texto muito grande. Ou ele faz uma vez que ele cobrou no PPE em 2017, que ele estava falando sobre os números gregos não, perdão, os romanos. Aí ele explicava a história dos números e explicava que os romanos só conseguiam escrever o número até o 3000. Depois do 3000 a gente não tinha mais representação. Aí tiveram a ideia de representar o número acima do 3000 com uma barra em cima. Aí essa barra em cima queria dizer que o número valia 1000 vezes mais. Tinha que pegar o número e multiplicar por 1000. E ele contava essa história na questão. Só que o que ele fez? Ele contou essa história, mas não falava o que representava o X, o que representava o L, o que representava o C. Então exigia do aluno aí Exatamente. Que ele soubesse. Então, o que a gente acaba tendo? Essa brincadeira é um sistema de compensação. Tipo assim, tu sabe essa habilidade? Sabe. Mas bora ver se tu sabe tudo aqui. Então essa ideia de te pegar as habilidades, algumas outras mais específicas, eu acabo parando e voltando. Gente, isso aqui só dá para te resolver se a gente for aqui. Então, por exemplo, a habilidade 6. A habilidade 6, ano passado, vieram 4 questões, que é aquela de projeção ortogonal. Então, quando a gente fala de projeção ortogonal, a gente teve a questão que era de um robô, que era um dado que ele ia andando. Tinha uma outra questão que era do globo terrestre, que ele fala que o cara ia andando na linha do Equador e pedia a projeção ortogonal. Tinha uma outra que era de um cubo fechado, ele pedia como é que ia ficar o cubo aberto com as faces marcadas. Enfim, então, algumas questões a gente para e faz um estudo somente da habilidade. De outras, eu já prefiro trabalhar o conteúdo e ver como é que a gente pode cobrar da feita que a gente tem o conteúdo. Então, por exemplo, a parte de função. A parte de função eu posso pedir qualquer coisa. Uma situação problema da competência 5, ela pode vir qualquer coisa, ou uma modelagem, ou uma análise gráfica, ou aquela questão que você pega, analisa o boleto, aí tem que montar a função dos juros. Então, algumas questões são mais tranquilas a gente pegar a habilidade de trabalhar, e outras a gente pegar o conteúdo e montar. Eu acho que isso aí vai muito também da competência do professor de conseguir mesclar isso daí, que é um carinho que a gente pode ter. E eu acho que o Alex também sente muito isso. Chega aqui, eu preciso ver todo esse conteúdo antes, porque senão não dá, não vinga, porque é muita coisa. Ainda mais tem aquelas que juntam química, biologia, não sei o quê, numa habilidade só. Então, mas a ideia do material é exatamente essa, a gente fazer essa aula com cuidado de ver a melhor preparação para os meninos de aula por aula. Não tem como não fazer isso aula a aula. Porque senão... de toda essa estrutura que você comentou, nesse início já foi comentado a dinâmica de vocês para com os alunos. Como é que vocês estão recebendo dos alunos o feedback que vocês estão recebendo? Né, esse novo modelo, essa nova modelagem dos clubes, pelo feedback que vocês estão recebendo dos nossos alunos, eles gostaram, estão satisfeitos, tem sido um desafio para eles, tem sido, né, de fato, essa preparação diferente, mais impulsionadora na preparação deles. Como é que está esse feedback dos nossos alunos? E aí, Alex, começou? Pode começar. É aquilo que a gente praticamente conversou, né? A ideia do feedback é muito o toque que a gente consegue captar deles. Então, por exemplo, a gente vê até a ideia de estar em cima deles, de estar resolvendo a questão. Uma das coisas que eu comecei a fazer agora, e eu ia até comentar com os meninos sobre a ideia do plantão de dúvida. Então, por exemplo, o plantão de dúvida que eu faço, que eu estou fazendo com eles, eu faço online com os meninos no sábado de manhã. Então eu abro uma sala no Zoom com eles e os meninos entram na sala, mandam, olha, Cassebe, manda essa daqui, me ajuda a fazer essa questão e tal, não sei o quê. E uma das coisas que acontece bastante é os próprios meninos ajudarem os outros. Então acho que essa é uma dinâmica bem, bem bacana que a gente acabou descobrindo no online. Então, por exemplo, dá o dia de sábado, a gente pega um sábado de manhã e diz, olha gente, eu vou abrir uma salinha pra gente trocar uma ideia. Talvez o menino fale assim, Cassebe, me ajuda nessa questão tal do livro, assim, sabe? Aí eu vou lá fazer, quando eu estou começando a fazer, o menino, Cassebe, eu fiz desse jeito. Um outro que nem tinha aquela dúvida, ele estava esperando a vez dele para fazer uma outra questão,
E aí a gente vai lá e troca uma ideia, é muito cego, realmente dá para fazer por esse caminho, ou então os meninos, a gente já vê que os meninos já têm um gosto de, como ser uma turma pequena, né? Tem essa vantagem que um dos meninos já ajudam os outros, então, olha, isso aqui a gente fez assim, assado. Então essa parte do feedback que a gente está tendo, eu sinto que eles se abraçaram, digamos assim. Então, tipo, a gente tem essa ideia da turminha pequena, todos eles sabem o nome do outro, de trocar ideia entre eles em si, talvez até no intervalo, que às vezes eu saio, às vezes eles estão dentro da sala, e o menino está no quadro fazendo. Então a gente tem esse feedback bem bacana. Aí eu acho que a única coisa assim, mais diferente que eu tive foi de uma aluna que falou assim, Kassab, eu consegui fazer tuas questões porque eu vi tu resolvendo algumas, mas eu viajei na aula. Tu podia me dar uma ajuda e tal, porque eu tava, não sei o que aconteceu, eu tava olhando pro quadro e eu desliguei. Aí comecei a rir, mas aí, como eu te falei, aquela ideia do clube mesmo, de ser uma pegada mais restrita para os meninos, então tipo, a gente consegue trocar uma ideia, então faz assim, assado, volta para cá. Então eu acho que esse é mais um dos trunfos que a gente tem, que a gente está colhendo do clube. Perfeito. Cara, assim, tu é professor também, Antônio, tu vai super entender o Kassab, aqui o Licivaldo que está com a gente também. Tanto como professor como quando aluno, tem uma situação que é a seguinte: tu pode esconder a voz. Faça uma pergunta, tu entendeu? Vai falar sim. A cara a gente não esconde. Se entendeu, entendeu. A gente sempre sabe que se não entendeu, nadinha, se não entendeu, sai aquele sim assim por esporte, vamos continuar, mas não faço ideia. Aí essa situação, professor, aí como o Kassab fala, como a gente tem uma turma reduzida, a gente tem essa facilidade, a gente consegue enxergar todo mundo expressão por expressão. Eu estava fazendo uma questão uma das últimas aulas, que era de uma das habilidades que ela envolve análise de gráficos, tabelas e outras formas de linguagem. Aí quando o Kassab falou lá da questão dos números, como são os números em outros povos e outros tempos, a gente conhece o indo-arábico, que foi o que virou o nosso número, né? O algarismo romano, que é o que a gente acaba estudando na escola, a gente aprende até o V, coloca o I na frente e o I atrás, mas tem o L, o D, o C. Pra gente que é da área, a gente já vai mais, pra tu que é da área de história, sabe também como funciona. E aí tem outras representações, né? O pessoal coloca, por exemplo, quando eles montam aqueles códigos de como pegar uma coisa escrita e transformar num código de acordo com uma tabela. Ó, quando aparecer esse símbolo na letra A, essa letra B. Então a gente estava explorando essa habilidade. Eu lembro que eu estou mostrando um negócio de gráfico de linha e eu falava sempre pra ele, olha, gráfico de linha tem que tomar o seguinte cuidado: se sobe, se desce ou se fica constante. E aí, como a gente estava analisando posição, velocidade, essas coisas, muda a regra um pouquinho, mas a ideia é essa, sobe e desce constante. Aí eu resolvi uma questão que inclusive era da prova de matemática. E aí é um negócio interessante. Caem umas questões que envolvem o assunto, que se tu olhar só para a questão e te perguntar, essa questão aqui é de quê? É física. Mas o que ela está fazendo na prova de matemática? Porque a matemática analisa ela como funções, gráfico de funções. E a física analisa ela dentro do conteúdo de física, que é movimento, cinemática, por exemplo. Eu lembro benzinho, era para analisar uns gráficos e tal, e perguntava quantas vezes o último colocado da corrida tinha sido ultrapassado. Do ano passado. E aí, eu tinha acabado de falar para eles, olha, toda vez que se cruzar aqui, é ultrapassagem. E aí todo mundo foi lá, 2. Aí eu olhei e falei, como é que eu vou contar para vocês que é 0? Não ultrapassou. Aí, beleza, professor, mais 0, mais 30. Eu falei, olha, quantas vezes o último colocado ultrapassou alguém. Eu falei, olha, só por ele ser o último, tu já tira uma ideia de que ele não tá muito para ultrapassar os outros. E aí a gente começou a conversar tudo. Eu expliquei, falei, olha, quando o gráfico tá por cima, é porque ele tá andando mais longe, ele tá mais na frente, o gráfico por baixo ficou para trás. Eu falei, olha, desse cara ficou para trás. Aí, entenderam? Aí ficou aquela cara... sim. O teu problema não tá nem com a análise do gráfico, tá com uma interpretação. Aí sabe o que ele faz? Porque o que acontece? Tu tens ali só o gráfico. Ele não te dá número. Ele te dá o número de começo e termina. E às vezes a gente está muito atrelado à análise numérica.
Então a gente não está atrelado, olha, isso é uma reta, isso é uma curva. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Peguei, escrevi um problema do lado, que era uma questão idêntica, com carrinho e tudo. Só com valor. Só que eu comecei a colocar número em tudo que é canto do gráfico. Falei, a gente vai analisar de 1 em 1 segundo. E fui puxando linha para cima. O que aconteceu aqui? O carro A ultrapassou o B. Como é que tu sabe que o A está mais longe? O A já está no 100 e o B está no 80. Eu falei, olha, vocês olham do lado aqui. É a mesma coisa, só que lá não tem o número. Aí vem aquele... Isso é demais. Isso é ideia demais. Então, essa é a ideia de feedback que a gente tem, como o Cassiano está falando, no tempo real. No tempo real tu consegue saber o andar e também se tu precisa, às vezes, até mesmo fazer o que ele faz, que eu acho muito maneiro, inclusive vou aderir, que é a ideia do plantão no sábado. Porque às vezes eles conversam entre si, realmente eu dou aula depois no intervalo, depois do Michael, eles estão lá resolvendo entre eles, mas alguns são mais quietinhos. Então tu vê às vezes que alguns têm a dúvida, só que como eles não têm muito ainda a interação com os outros, eles deixam de perguntar. E de repente, assim, num momento posterior online, ou mesmo sozinho, eles perguntem, tirem aquela dúvida, eles se sintam mais à vontade. Então é muito maneiro por isso, a gente consegue enxergar todo mundo ao mesmo tempo e de uma semana para outra a gente consegue ver a evolução, tanto de turma quanto de alguns pontualmente. A parte boa é essa, muito maneira. A gente também já percebeu aqui no colégio, né, quem aí tá ligado nas nossas redes sociais, que os clubes eles têm feito assim, principalmente aos finais de semana, né, uns aulões interdisciplinares, transdisciplinares, né, envolvendo aí mais de um professor, mais de uma área, né, como é que está funcionando essa dinâmica, como vocês observam o quão isso é positivo, né, na formação. A gente sabe que o Enem ele é interdisciplinar, né, mas o aulão interdisciplinar ele tem uma dinâmica, né, como é que vocês estão trabalhando essa dinâmica desses aulões e como é que vocês observam a interferência disso nessa preparação? Olha, a ideia da interdisciplinaridade, eu acho que claro que é válido toda a troca que a gente tem, então, principalmente os meninos da ciência da natureza, que tem aqueles assuntos em comum que eles conseguem trabalhar, mas eu acho que só do fato da gente trazer eles num sábado, num evento diferente, eles não estarem, por exemplo, na escola, nem na escola, mas assim, no ambiente de estar de uniforme, de estar só de vir num período diferente do que eles estão vindo, para ter uma abordagem diferente, eu já acho isso muito válido. Então, por exemplo, nosso primeiro aulão que a gente teve mais de 150 pessoas. Foi? Mais de 150. Então, esse nosso primeiro contato que a gente teve com eles, a gente sentiu que os meninos conseguiram absorver coisas, não vou dizer novas, mas reabsorver algumas coisas que estavam perdidas. A gente não chegou, acho que a gente não chegou a ver nenhum assunto diferente, né, nessa parte do aulão, mas a grande ideia é uma dinâmica diferente. Eu sei que, querendo ou não, é a gente em pé e sentado, a gente falando, eles calados, mas só da gente conseguir trazer eles num momento diferente, de conseguir trocar uma ideia num outro formato. Então, tipo, às vezes ter o Diego que vem e chacoalha o menino cedo e grita e joga o menino para cima. Então, tu já sente que é uma energia diferente do que só deles estarem aqui no meio da sala de aula. Então, até mesmo ter as meninas que vieram no final, trocar uma ideia com eles. Então, eu acho que o nosso próximo aulão tem tudo para ser, como diz o Caboclo, mais maior, né, do que o outro. Eu acho que a tendência é só elevar aí o patamar de procura, porque um dos diferenciais desse aulão que a gente teve, o primeiro no caso, foi que a gente fez um aulão aberto. Então, alunos de outras escolas, e especialmente de escolas públicas, eles poderiam se inscrever para participar do aulão. Aí vieram conhecer o projeto, tudo. E assim, a gente consegue, enquanto professor, notar qual é essa diferença, mas os nossos alunos conseguiram, assim, no dia que a gente estava lá dando aula, a gente olhava eles olhando assim em volta, né? Toda aquela gente, e assim, tendo um contato com alunos de outras escolas, de outras realidades, de outras situações, que a gente sabe que na escola pública a situação da pandemia foi bem mais difícil para eles do que para a escola privada, em termos de conteúdo, em termos de tecnologia, de acesso, e o calendário deles é diferente, às vezes eles encerram um ano letivo já no outro ano. Então, a garotada da escola pública, eles perdem muita oportunidade por conta de o grau de organização ou de acesso ser diferente, né?
Então, dar uma oportunidade dessa para eles e para nós eu achei muito, muito proveitoso. Como o Kassab colocou, matemática ela é uma área inteira, né? Só para ela. São 45 questões ali. E, assim, eu particularmente, eu sou da área de ciências, divide química, física e biologia, mas eu enxergo matemática como uma área tão decisiva, ou até, não coloco mais ou menos, mas tão decisiva, por exemplo, quanto redação, por serem as duas que são sozinhas. Que são sozinhas. Redação, tu tem 1000 pontos só para redação, e matemática, como eu brinco, tu tem mais de 1000 só para matemática. Se tu bater no teto, é 1008. Então, você tem ali uma possibilidade de, digamos assim, já é interdisciplinar. Porque, teoricamente, matemática não é matemática para ela, né? O Enem, ele tem ali uma coisa que eu falo para os alunos, você tem ciências da natureza e suas tecnologias. Matemática e suas tecnologias. Ou seja, tudo que a gente aprende ali, tudo que a gente ensina, vai ser utilizado em alguma coisa prática. Pode ser uma coisa do dia a dia, pode ser uma coisa vinculada à história, como o Kassab estava colocando. Então, lá no aulão de ciência, a gente conseguiu conversar legal, que a gente fez um tema sobre o meio ambiente, mas nada impede, por exemplo, da gente fazer um próximo aulão focado só em química, só em biologia, ou só em física, que ainda assim vai ser interdisciplinar. Porque a gente, né? E a gente não fica preso nele, só no assunto. A gente acaba abordando muitos outros assuntos. E nada impede, por exemplo, da gente fazer um aulão de física e matemática, que é aquela ideia que eu falei. Eu acabei pegando questões que tratam o assunto de física dentro da prova de matemática, que as habilidades teoricamente são diferentes, mas que eu posso puxar para lá, o Kassab pode puxar para cá e usar do mesmo jeito. Perfeito. Cara, para encerrar o nosso episódio de hoje, né, para vocês aí, nós vamos ter outros episódios com outras pessoas que compõem aí os clubes. Vamos estar aqui nos próximos episódios com o professor Michael Leão, com o professor Clay, professora Lígia, tá? O professor Thiago Ferreira, que compõem aí os outros componentes dos nossos clubes. Eu gostaria que vocês olhassem aí para quem está acompanhando no YouTube e conversassem um pouco com quem está nos ouvindo, fazer um convite aí, né, para nossa audiência vir conhecer o clube, conversar um pouco, tirar as dúvidas depois de todo esse esclarecimento e essa novidade que o Colégio Engels está trazendo aí para o nosso município em 2023. Então vamos. Meninos, se depois de toda essa gama que a gente mostrou para vocês de diferencial, você ainda não ficou curioso de querer conhecer como é que funciona o nosso clube, eu desafio você a vir com a gente na segunda-feira ou na quinta-feira, que são os dias que a gente tem os clubes em funcionamento. Vim conhecer o nosso material, pedir, Kassab, eu quero uma ajuda, eu queria uma explicação sobre como tu vais abordar isso, dá para te dar uma luz, conseguir explicar sem problema nenhum. Assim como, certeza, se vierem procurar não só o Alex, ou o Michael, ou o Thiago, enfim, se quiserem procurar a gente, falar assim, você me dá mais uma luz sobre como é que o clube pode me ajudar, eu me convido a procurar a gente. Acho que você não tem nada a perder e você vai ter mais um diferencial, além de você estar somente pela manhã assistindo aula. Venha conhecer e ver como é que a gente faz esse trabalho focado totalmente nas habilidades e nas competências do Enem. Pessoal, então as portas aqui estão abertas do Colégio Engels, do Clube de Ciências da Natureza, Matemática, Redação para você. E em breve a gente vai ter aí um aulão focado em uma das habilidades muito maneiras aí da parte de ciências, que é análise de experimentos. Então a gente está preparando um material onde a gente vai fazer uma aula de laboratório com o clube, para você ver como a gente ataca metodologias diferenciadas, para a gente acabar avaliando as coisas de todos os ângulos. Para os nossos alunos, então a gente já está deixando o convite, se você quiser saber como é que vai ser, você vem aí, a gente abre umas inscrições para você participar desse aulão e descobrir como é a ciência na prática também. A gente faz na teoria, faz na prática, a gente faz de todos os modos que puder para que você se desenvolva melhor, para que você aprenda melhor. Então fica o nosso convite para você vir conhecer, venha aí bater um papo, tomar um cafezinho aí com a nossa amiga Dioneia, que ela explica tudo para você, não amor. Beijo, Dioneia.
Então estamos te esperando. Galera, valeu, né, quem nos acompanhou até aqui, esse bate-papo super legal com os nossos professores. Quem está assistindo a gente pelo YouTube, né, siga o canal do Colégio Engels, ativa o sininho das notificações. Quem está acompanhando a gente aí pelo Spotify, Deezer, Google Podcast, tá? Siga também a conta do Podcast Engels na sua plataforma de áudio para você ficar atento sempre que sair um episódio novo. Sigam os nossos professores aqui nas redes sociais, tá? O professor Paulo Casseb tem a sua conta no Instagram aí com mais de 10 mil alunos que acompanham ele nas redes sociais. Tem um canal no YouTube que é o Matemáquina, também acompanhe ele lá no YouTube. Professor Alex aqui também tem as suas redes sociais. Para quem está no YouTube, os links aí, os arrobas de todas as redes sociais, inclusive do Colégio Engels. Siga o Colégio Engels no Instagram para você não perder nenhuma novidade dos nossos episódios e das novidades que o Colégio Engels traz sempre para a preparação dos nossos alunos. Valeu, muito obrigado e até o próximo episódio. Forte abraço. Valeu.